Porque eu tava vendo um quadro do lado do norte-americano, né? Mas assim, em 1940, 4% das crianças cresciam num lar sem pai e mãe casados. Hoje é 40%. Então, assim, eu tô perguntando isso porque você vê vários estudos em que a ausência da figura paterna na vida da criança, ela acaba perdendo esse senso de autoridade que você estava falando, né? Então, como que você vê esse cenário que junta duas coisas horríveis, né? Primeiro, é a primeira coisa que a gente tem que entender. Que a configuração familiar, essa mudança, ela não foi algo natural que aconteceu na sociedade. Não é uma resposta de uma busca pessoal de cada um indivíduo. Não é. É uma reprodução social. Então, existe um movimento de transformação social que vai acontecendo ao longo do tempo e que nós não podemos rejeitar. Então, o que antes era, por exemplo, vamos falar de alguns marcos, né? O protestantismo. Ele veio levantar uma bandeira que antes não existia, que era o não ao catolicismo. Claro que nas épocas antigas e tudo mais, mas o protestantismo ele veio com essa marca de dizer assim, não ao catolicismo, nós podemos escolher outra coisa. A autoridade da igreja. Dar outra autoridade para a nossa vida espiritual, que não seja ele. Então, o protestantismo tem uma marca muito séria e muito profunda dentro da nossa vida interior espiritual e social também. O protestantismo é engraçado porque é o seguinte, ele tem várias distinções, né, de cada um, mas todos têm um ponto em comum: anticatolicismo. Exato. Todos. O nome é protesto. Eles fazem um protesto contra o quê? Exato. E você pega uma igreja protestante com base na outra, eles têm divergências teológicas, embora acabem navegando no mesmo mar. Entretanto, todos criticam o catolicismo. A crítica é universal entre eles ao catolicismo. É a autoridade da igreja. É a autoridade da igreja. Então você vê que ali já existe um movimento do não. O não ao catolicismo. Depois, aí a gente vê a Revolução Francesa. Aí ela já vem com uma outra configuração. Ela já traz um outro não. Não a Deus. Não preciso de Deus, né? Então, e vai se implantando cada vez mais esse movimento revolucionário. Isso. E agora, aproximando mais da nossa realidade, tudo bem, não a outra religião, ou não ter religião. Passaram-se agora com o marxismo, os movimentos revolucionários, dizer não às famílias. Então agora o não é a família. E como é que eles fazem isso? Gramsci fala muito isso, que não é uma luta de pensamentos, de ideias. Nós temos que atingir a cultura. Então como é que eles foram fazendo esse movimento? Com as novelas, com as músicas, com as relações. Então, o que antes era um escândalo, a novela começa de pouquinho, aí colocando, e a gente acha muito normal. Quando eu lembro, assim, as minhas memórias de novela, né, de criança, gente, eu assisti uma novela em que eu torcia pro cara largar a esposa pra ficar com a amante. Que a mãe namorou o cara que a filha namorou. Eu vi isso aí. Você vê? Então, assim, e a gente se envolvia nessa trama e não percebe que isso a gente traz pra nós. As mensagens, né? A gente traz isso pra nós, pra nossa vida, pra nossa realidade. E a partir do momento que eles foram entrando com esses temas dentro das novelas, os índices de divórcio foram aumentando exponencialmente. Então, hoje, isso já nem entra mais em pauta, as pessoas nem casar mais casam. Agora, o movimento está mais profundo ainda. Além do ataque às famílias, é o ataque à pessoa, não ao indivíduo, não ao ser. Então, nós não somos mais pessoas, nós somos o quê? Não sei. Vamos ser julgados em grupo, né?
somos uma coisa, somos algo que... Inteligência artificial, apesar de ter muitas coisas que ajudam, de fato, você cria pessoas. É isso que é o movimento que eles estão fazendo. Cada vez mais descaracterizar a vida humana, a essência humana, que é esse dom de Deus. E que como a gente responde a isso? Com a nossa vida, nosso testemunho, nossa vocação, mas com a nossa família, com a nossa religião, com a nossa resposta ao mundo e à sociedade. Então, tudo isso está sendo atacado. Mas qual é o objetivo final? É a destruição das almas, é a condenação. Se nós não tivermos essa consciência, a gente não consegue ter esse olhar além. E entender que o que a gente faz aqui na prática de educação é uma gota, um grão de areia nessa grande praia aí por isso que eu vejo, né, é muito pequeno, é muito singelo aquilo que nós fazemos, apesar de exigir de nós uma dedicação exclusiva de vida, de chamado, de vocação. Mas eu responder enquanto mãe pela educação dos meus filhos é o mínimo que eu tenho que fazer, que nós temos que fazer, né? Ajudar as famílias a se restabelecer. Quando a gente atende uma criança na escola, nós trazemos a família inteira. Nós falamos isso. Nós ajudamos famílias a se reconstruírem dentro dos seus sacramentos, ali na escola, acompanhando a criança. Então a gente vê que é uma resposta mesmo de Deus para esse tempo, para esse momento que nós vivemos, e de uma forma que nós não queremos. O nosso objetivo não é causar. Queremos causar, queremos, né? Não, de uma forma muito convicta. Nós estamos aqui pelos que querem, para os que querem, e os que quiserem vão vir conosco e nós vamos caminhar juntos, nós vamos nos ajudar. Só existe esse caminho educacional porque existem outras pessoas que também se encontraram com isso.